Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês um dos vídeos mais aguardados, um dos vídeos mais legais, assim, que eu gosto de fazer, que é o vídeo com as minhas melhores leituras do ano, as leituras de 2023. Em 2023, eu li 127 livros, só que 33 livros eram HQs, que eu vou deixar para um vídeo separado. E aqui eu escolhi para vocês os meus melhores livros entre os 94 que eu li, então. Eu li muitos livros bons em 2023. A minha média de nota foi 4.1, então foi bem difícil fazer essa lista. E eu escolhi para vocês 20 livros favoritos para mostrar para vocês, porque eu leio muitos livros de fantasia. Então eu fiz um top 10 com os meus livros de fantasia favoritos e um top 10 dos outros gêneros literários que eu li. Então tem muita recomendação legal, então já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, porque vai ter o vídeo das piores leituras também. Se você quer ficar por dentro de novidades, de lançamentos, promoções de livros, tem um canal do Telegram que eu compartilho tudo por lá. E se você gosta de clube de leitura, vem participar do meu clubinho nesse ano de 2024. Vai ser muito legal ter você no grupo. E vamos fazer muitas leituras incríveis também juntos. Tem o link aqui na caixa de descrição que vocês podem conferir todos os benefícios. Vou começar então com a minha lista de fantasias favoritas. Foi um pouco difícil escolher essa ordem ali no meio, mas eu fiz aqui um ranking mesmo das leituras. Em 10º lugar temos A Promessa do Dragão, que é a continuação dos 6 Grows. Os 6 Grows eu li em 2022, então em 2023 eu finalizei essa duologia e foi uma conclusão muito legal. Eu me diverti bastante com esse segundo volume. E ele tem muitas coisas da mitologia chinesa que eu adoro, além dos dragões d'água. Agora nós temos aqui o reino subaquático dos dragões e tem muita questão envolvendo magia, tem muitas aventuras, tem romance também, tem tudo, gente. Eu adorei muito a aventura desse livro. Eu tô cada vez mais fascinada por fantasias do leste asiático. Então, se você quer saber mais sobre essa duologia que eu recomendo muito para vocês, tem um vídeo aqui no canal falando sobre os 2 livros sem spoiler, que vocês podem conferir também porque que ele ficou aqui em 10º lugar. Em 9º lugar, temos Conto de Fadas do Stephen King. Esse daqui foi o meu primeiro livro favorito do ano, lá em 2023. Eu li ele em janeiro e ele permaneceu aqui, ó, na minha lista dos favoritos, porque eu achei ele muito bom. Eu adoro muito esse autor, né? O Stephen King é um dos meus autores favoritos, eu já li muitos livros dele. E esse daqui foi uma grande surpresa, porque o autor é mais conhecido por terror, suspense. E aqui nós temos uma fantasia muito extraordinária. É aquela fantasia de jornada de herói, uma fantasia que traz muitos elementos fantásticos de outras histórias que a gente conhece, né? De contos de fadas. Tem muitos elementos, por exemplo, também de Mágico de Oz, e é muito legal a construção que ele faz disso. No começo da história tem muito aquela construção de personagem, aquele envolvimento do protagonista com um senhorzinho, envolvendo também a cachorra dele, que é uma grande protagonista da história, para quem gosta de aventuras com cachorro também. E ele é um livro assim com altas aventuras, tem aventura o tempo todo, tem várias cenas de ação o tempo todo, tem um protagonista assim bem carismático, então por isso que eu acabei gostando muito desse livro. Me envolvi do começo ao fim. O autor escreve assim de uma forma que te envolve bastante. Tem um vídeo aqui no canal de resenha desse livro também. Se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre a história, eu detalho melhor nesse vídeo, né, pra não me alongar muito aqui. Em 8º lugar ficou Foundryside e As Margens da Fundição. Ele é o primeiro livro de uma trilogia. Essa trilogia já foi finalizada, tem os 3 livros lançados aqui no Brasil, mas por enquanto eu só li esse primeiro livro e eu fiquei extremamente fascinada com a fantasia dele. Ele tem um sistema de magia assim bem complexo e bem elaborado, que você vai entendendo ao longo das páginas. Nós temos uma ladra como protagonista, ela acaba roubando um artefato mágico assim muito poderoso, que ela não faz noção do poder que tem. Por conta disso, ela acaba entrando em grande perigo, muitas pessoas estão atrás dela por causa disso, e ela acaba encontrando outros personagens ali que vão auxiliar ela, né, nessas questões que ela precisa
precisa entender. E são personagens muito intrigantes, né? Além da protagonista, eu acabei gostando bastante dos personagens secundários da história. É uma fantasia com romance sáfico também. E assim, tem muita coisa envolvendo aqui que vai desenvolver mais, né, nos próximos livros, que eu preciso muito ler a continuação. Então, nesse ano de 2024, eu vou focar em finalizar essa trilogia, já que esse primeiro livro aqui entrou nos meus favoritos. Em sétimo lugar, eu escolhi Promessas Vazias. Esse daqui foi uma grande surpresa, eu não esperava gostar tanto desse livro, gente. Ele é uma grande farofa, é uma romantasia, assim, muito envolvente. Ela tem bastante romance, tem um triângulo amoroso, tem aquele personagem que você não sabe se é o mocinho, se é o vilão, e tem algumas reviravoltas. Ele, no começo, lembra muito Acotar, porque nós temos aqui uma história do reino dos féricos também, e também lembra um pouco a Ponte Entre Reinos, porque ela se infiltra num lugar ali que são seus inimigos, como uma espiã. Então é bem intrigante essa história. Eu me envolvi muito, li super rápido, eu me diverti bastante. Não tava esperando gostar e acabei assim, ó, me envolvendo demais. Essa história ficou marcada e agora eu quero ler muito a continuação. Eu já tô com o segundo livro aqui pra ler a continuação. E quando eu ler ele, vai ter um vídeo sobre a duologia pra vocês também. O sexto lugar ficou para Luar da Feiticeira dos Ossos. Esse livro também foi uma surpresa, porque ele também é nesse estilo de fantasia aí, meio farofa. Ele é uma romantasia, mas que promete mais romance para os próximos livros, tá? Nesse primeiro livro não tem tanto romance assim, mas tem a formação, né, de um casal, assim, que eu fiquei muito envolvida, principalmente com a parte da fantasia, da parte da mitologia que nós temos aqui, dessas feiticeiras dos ossos, o que que elas são, no que elas trabalham, quais são os propósitos delas. Elas são feiticeiras que cuidam das passagens dos espíritos ali pro mundo dos mortos, e é muito intrigante os rituais no qual elas participam. E a protagonista, ela é filha ali da feiticeira principal e ela precisa encontrar ali a sua alma gêmea. Existe todo um ritual também envolvendo a alma gêmeas dessas feiticeiras, onde elas precisam matar eles. Então o carinha que vai ser a alma gêmea dela, na verdade, ele quer se vingar das feiticeiras dos ossos. Então, eles acabam sendo inimigos. Então, tem toda essa tensão entre eles que é muito interessante. Outra coisa legal dessa fantasia é que as feiticeiras adquirem habilidades que vêm de animais. Então, cada animal no qual elas acabam sacrificando, elas pegam uma habilidade específica daquele animal. Então, tem várias nuances aqui nessa fantasia que me deixou fascinada, gente. Eu vi poucas pessoas falando desse livro. E ele é muito bom, gente. Vocês precisam ler ele. Eu me envolvi bastante. Eu não vejo a hora de ler a continuação. Eu não vejo a hora da editora Astral Cultural trazer a continuação pra gente. Agora estamos chegando no meu top 5, gente. Em quinto lugar, eu escolhi Belladonna. Esse livro, gente, sério, ele tem alguns elementos que eu descobri que eu acabo gostando em livros de romantasia com esses elementos. Que é aquele negócio da mocinha se apaixonar pelo cara que é pra ser o vilão, que é pra ser uma figura sombria, uma figura sobrenatural ali da fantasia. Porque aqui ela acaba se envolvendo com a morte. Sério, gente, é o suco esse livro, assim, ele é muito bom. O romance dele é incrível, é um dos romances, assim, de fantasia farofa que eu mais gostei de ler. O legal desse livro também é a ambientação dele, porque ele é um livro de época, ele se passa em outro século, e daí essa mocinha, ela sempre fugiu da morte, ela vê as outras pessoas ao seu redor morrendo, e a morte, o ceifador, nunca vem buscá-la. Ela sempre vê essa figura da morte, ela tem várias experiências de quase morte, mas a morte não consegue ceifar a vida dela. E daí você vai descobrindo aos poucos, né, qual que é essa relação que ela tem com a morte, por que que isso acontece com ela, e daí ela acaba indo pra casa de um tio, esse tio vai ser o novo tutor dela. Ela acaba sendo prometida ali para um primo dela também. Tem toda uma história ali de família, de casa meio misteriosa também. É muito intrigante, gente. Vocês precisam conhecer Belladonna. Eu não vejo a hora da editora trazer a continuação também, porque eu amei muito, me surpreendi bastante com essa leitura. O quarto lugar também, gente, foi uma grande surpresa, porque eu quase abandonei esse livro. Eu comecei a ler ele, não estava me envolvendo tanto no começo, dei uma pausa de uns 2 meses desse livro, gente, pra vocês terem noção.
Depois de uns 2 meses eu voltei a ler ele. E pra minha surpresa, está aqui, ó, em 4º lugar nas minhas melhores leituras, que é A Filha da Deusa da Lua. Gente, esse livro cresceu tanto pra mim que vocês não têm ideia. A primeira parte do livro, ela tinha alguns elementos interessantes, mas eu tava achando um pouco lento a leitura, um pouco arrastada. Eu não sei se o começo dele é assim mesmo, ou na época que eu tava lendo, eu já não tava tanto afim de ler, sabe? Só que ele tava na minha previsão de livro 5 estrelas. Eu tô muito fascinada, né, por fantasias asiáticas, então eu pensei, não é o momento de eu ler esse livro. Vou pegar ele em outro momento e talvez essa leitura melhore. E daí, o livro é dividido em 3 partes. Então, quando eu li essa primeira parte, eu tava achando ele meio fraquinho, meio lento. Eu ia dar 3 estrelas, por exemplo. No começo, nós somos apresentados a essa personagem que é a filha de uma deusa. E o reino celestial não pode saber que ela existe, que essa deusa teve essa filha. Então, ela vai para o mundo dos mortais viver ali e ela acaba estudando e crescendo junto com um príncipe. E daí tem toda uma história dramática com esse príncipe, uma história de amor entre eles, que foi crescendo ao longo do livro. No começo eu não tinha curtido muito isso. Percebi que ia ter triângulo amoroso e eu finalizei o livro amando o triângulo amoroso, pra vocês terem noção de tão desenvolvido assim que foi. Você começou a compreender melhor o drama dos personagens, parece muito um dorama, sabe? Esse drama do romance. Quando chega na segunda parte do livro, envolve a personagem no exército celestial. Ela é uma arqueira, não sei se na capa vocês veem que ela tem um arco e flecha aqui. Então envolve muito mais uma questão de guerra, estratégia. A personagem muda muito, sabe? Então, nessa parte do livro tava muito envolvente. As decisões que ela tem, as reviravoltas que tem, o final da segunda parte, gente, é muito bom. Eu já tava dando 4 estrelas quando eu tava nessa parte 2. Quando chegou na parte 3 do livro, eu me entreguei totalmente, gente. Me entreguei, porque daí envolveu a parte mágica dos dragões. Ai, sério, tudo que eu amo. Tudo que eu amo nesse tipo de fantasia. E acabei gostando de tudo ali, chegando pro final do livro. E ele acabou sendo um livro 5 estrelas, que está aqui em 4º lugar nas minhas leituras favoritas. E também agora estou aguardando a continuação dessa fantasia, que eu espero que venha logo. Em 3º lugar, gente, é claro que tinha que ter Brandon Sanderson. Nós temos aqui Tress, A Garota do Mar Esmeralda, o primeiro livro do projeto secreto do Brandon, que foi trazido pela editora Trama, que agora é a editora oficial do autor. E esse livro aqui, gente, foi muito gostoso de ler. Ele é um livro que eu recomendo para quem quer ler Brandon Sanderson, ainda não começou nenhum livro, pode começar por esse, porque é muito legal começar por ele. Ele é uma fantasia que vai trazer a jornada de um herói com uma protagonista que não era para ser uma heroína, não era uma pessoa que buscava aventuras, que não se imaginava fazendo tudo que ela faz aqui na história. Mas daí, o carinha no qual ela tem interesse, ele acaba sendo sequestrado, ele some, e ninguém se importa com ele de ir atrás dele. Daí ela fala, poxa, então vai ter que ser eu que vou lá atrás dele, vou tentar encontrá-lo, eu vou salvar a vida dele. E ela vai atrás dele numa grande aventura, gente. E é muito legal, porque envolve muito piratas, envolve muitos outros elementos de fantasia, assim, grandes aventuras. É aquela digna jornada de herói com uma protagonista, assim, muito interessante. O livro também traz alguns elementos da Cosmere, um personagem muito importante da Cosmere aqui, para quem já leu outros livros do Brandon Sanderson. Assim, ó, tem muitos detalhezinhos incríveis aqui, então eu acabei gostando muito desse livro. Eu quero muito reler ele agora nesse ano também. Vou fazer uma releitura de Tress, até porque não tem vídeo no canal sobre ele, então eu já tô com vontade de reler, sabe? De tão incrível que foi e tinha que estar aqui no meu top 3. O segundo lugar, gente, ficou para a continuação da Guerra da Papoula, A República do Dragão. Gente, é muito bom esse livro. Mais uma vez, as fantasias asiáticas dominando aqui, ó, o meu ranking. Eu amei muito a Guerra da Papoula, mas esse aqui, ó, superou. Assim, ó, foi incrível. Eu comecei o livro muito envolvida. Na verdade, eu pensei que eu ia ficar muito perdida no nome dos personagens, porque o livro começa, assim, com um grupo de personagens numa missão. Eu fiquei, gente, como que eu vou lembrar o nome de todos esses personagens, quem é quem e tal. E no final, tem uma lista de personagens que resume tudo. Eu amei isso, gente. Por favor, autoras,
colocam essa lista de personagens nos seus livros, que é a melhor coisa que tem em livro de fantasia. E daí, eu encontrando essa lista de personagens, eu já me achei, assim, ó, já me inteirei no começo, me envolvi do começo ao fim. Ele é um livro que tem bastante estratégia política, bastante estratégia de guerra, bastante cenas sangrentas, e eu tava envolvida em tudo isso, gente. Tudo, tudinho, assim, ó. Quem eram os inimigos, com quem que eles tinham que se aliar, quem que eram os traidores. Ah, assim, ó, muito bom. E é claro, toda a parte de fantasia dos xamãs, dos poderes ali que os personagens acabam tendo por conta disso. Sensacional. Eu amei muito esse livro, ele tinha que estar aqui no meu top 2. E agora eu estou com a continuação, o último livro da trilogia aqui pra ler. Que, ó, eu só espero que ele supere, assim, ó, esse segundo livro. Porque é um universo, é uma fantasia que me conquistou em todos os sentidos e eu recomendo muito pra vocês. Eu sei que muitas pessoas falam que ele é um livro pesado, principalmente o primeiro livro, mas na minha opinião, assim, ele não é tão pesado não, sabe? Quando falavam isso pra mim, eu imaginava, nossa, que o livro era extremamente pesado o tempo todo, o personagem sofria e era abusada e não sei o quê. Mas, gente, é um capítulo, assim, bem pesado no primeiro livro. E eu lembro desse capítulo, assim, o resto. Então, pra quem tem medo de ler o livro por ser pesado, dê uma chance, porque vale muito a pena. E ele é uma fantasia, assim, adulta, né? Sangrenta, mas muito envolvente. Com uma personagem, assim, muito foda, assim, de protagonista. Eu adoro muito. E o primeiro lugar das minhas fantasias favoritas, vocês já sabem, né? É claro que vocês sabem qual que é o livro que ficou em primeiro lugar. Tinha que ser Palavras de Radiância, gente. Como não amar esse livro? Como não colocar ele em primeiro lugar? Em 2022, a minha leitura favorita de fantasia foi O Caminho dos Reis, gente. E agora, em 2023, é Palavras de Radiância, a continuação. Foi só surto esse livro, gente. Eu me envolvi do começo ao fim. Não existe uma página nesse tijolão que você não goste, que você não se envolva. Não existe, gente. Todo detalhe é precioso, é maravilhoso. Esse aqui é um dos meus autores favoritos, com certeza. Eu adoro as fantasias do Brandon Sanderson. E, assim, é uma série grandiosa, porque vão ser muitos livros. E ele consegue te envolver tanto em cada página, em um livro gigante, em uma série grande, gente. É pra ser épico isso daqui. Épico. Então, se vocês querem saber mais detalhes sobre O Caminho dos Reis, vejam o vídeo que tem dos Caminhos dos Reis. Se vocês já leram Palavras de Radiância, vejam o vídeo de Palavras de Radiância, porque ele é um vídeo com spoiler. Vocês me perguntam, posso começar a ler Brandon Sanderson pelo Caminho dos Reis? Pode, gente, pode. Inclusive, eu aconselho vocês começarem por esse livro se vocês já são leitores de fantasia, porque é uma série muito grande. Se vocês esperarem demais, já vai ter uns 10 livros aí pra vocês lerem quando vocês forem pegar pra ler. Então não esperem muito, até porque o ano que vem vai ser lançado a continuação, já o Outbringer. Vai ser em maio, eu acho, a continuação que vai ser lançado. E depois vai ter o relançamento de Mistborn. Então vai ter muitos livros do Brandon Sanderson para vocês lerem. Já comecem logo, para vocês não ficarem para trás. Tem o Tres, que é um livro que eu recomendo vocês começarem também. Então, ó, comecem. Chegamos na metade do vídeo, porque agora vamos para o segundo ranking, que é os livros favoritos de outros gêneros literários. Em 10º lugar, eu escolhi O Avesso da Pele. Ele é um livro nacional que eu escutei o audiobook desse livro e ficou, assim, muito marcado pra mim, principalmente a escrita desse autor. Eu não conhecia ele e agora fiquei muito interessada em ler outros livros, porque é uma escrita, assim, ó, poética, uma escrita que te envolve muito, e ele é um livro que vai trazer um drama familiar, assim, muito envolvente, uns assuntos bem importantes. Além dessas questões familiares, ele traz assuntos raciais, e a narrativa dele também, a forma que foi escrita, foi bem intrigante, porque ela não é linear, e ela também alterna, assim, o ponto de vista de primeira, segunda, terceira pessoa. Então parece meio que um quebra-cabeça quando você tá lendo o livro. Por exemplo, nós sabemos que o personagem tá contando a história pro pai dele, que morreu, como se fosse uma carta aberta pro pai dele. E daí depois você descobre, né, como que o pai dele morreu. Tem toda essa história do pai dele, a história da mãe dele, né, deles como um casal. E daí também tem a história ali do filho. É muito interessante, gente. E ele é um livro, assim, ó, que merece premiações. É um livro nacional incrível.
interessante, muito lindo a escrita desse autor, assim. Quero conhecer outros livros do Tenório. Em nono lugar, eu escolhi 6 vezes em que a gente ficou e uma que rolou, que é um romance sáfico que eu adorei, gente. Eu tava esperando uma comédia romântica, um livro divertido, né, pela capa, como vocês podem ver. Também tem todo esse drama de que as personagens se conhecem há muito tempo, as mães delas são amigas, então elas se conhecem e teve várias vezes que elas quase ficaram entre elas e uma que aconteceu aqui que vai ser contada ao longo da leitura também. Só que o livro, ele envolve muito drama familiar e é um drama assim muito bem construído que eu me envolvi bastante, que é em relação à mãe delas. Tem uma situação que acontece que faz com que elas morem junto, tudo numa casa, né, e viram uma grande família, e é muito interessante esse drama entre elas, envolvendo os pais. A uma delas, né, tem toda uma história ali com o pai dela, da morte do pai dela, assim, é muito intrigante, gente. O drama de família foi o que mais me pegou. E daí o romance acabou sendo um bônus na história, sabe? O romance acabou sendo leve, divertido, em meio a todo o drama, a parte emocionante que tem na história. Então, é um livro que trouxe várias emoções e ele tinha que estar aqui entre os meus favoritos. Em oitavo lugar, tem outro romance sáfico, também dramático, que eu escolhi, que foi Lembre-se de Nós. A Alison Derrick escreveu um outro livro que estava entre os meus favoritos de 2023, que é Ela Fica com a Garota. Nesse livro aqui, gente, a personagem, ela acaba sofrendo um acidente que perde a memória. E daí, ela tem 18 anos e ela perde a memória dos últimos 3 anos. Ela só lembra de quando ela tinha 15 anos de idade. Imagine a cabeça dessa menina, de 18 para 15 anos, gente, é quando muda muito a nossa vida. Vocês não concordam? Quando você sai dessa fase aí de adolescente para jovem adulto. E além disso, foi nessa época que ela descobriu a sua sexualidade e que ela começou a namorar a Nora. Elas tinham um relacionamento escondido dos pais e elas tinham sonhos assim de fugirem de casa, fugirem dessa cidade para viverem juntas. Então, quando ela perde a memória, ela não lembra mais da Nora, não lembra mais de tudo isso. Gente, sério, esse livro é muito bom. É muito bom porque daí ela vai acabar se apaixonando de novo, vai acabar tentando entender a vida dela, tudo de novo. Porque foi a Nora que salvou a Steve ali no acidente. Então ela conhece como a menina que salvou ela, que tava lá com ela naquele momento. Mas ninguém entende o que ela tava fazendo nesse lugar, como que ela foi parar lá. E a Nora não conta nada pra ela. E assim, é muito, assim, emocionante. Muito emocionante. Ele tinha que estar aqui entre os meus favoritos. Eu amei muito esse livro. Em sétimo lugar, temos o único thriller aqui no meu ranking, o único clássico também, que é O Bebê de Rosemary. Esse livro aqui também foi uma grande surpresa. Eu não esperava gostar tanto dele, mas ele me envolveu bastante. Eu não conhecia essa história, nunca assisti o filme clássico, então eu fui às cegas lendo ele, e ele é um livro que vai construindo a tensão muito devagar, aos poucos, e quando chega nas partes tensas, você não consegue mais largar o livro, sério. Ele começa de uma forma assim bem simples. Nós temos um casal que eles acabam se mudando para um prédio, e daí você vê a vida desse casal, ela quer tentar engravidar e eles acabam conhecendo alguns vizinhos ali, velhinhos. E daí uma moça acaba se suicidando, se jogando do prédio ali na frente da Rosemary. Ela descobre que já teve outros casos de suicídio nesse prédio. E as coisas começam a ficar meio sinistras, sabe? Quando ela ganha o bebê. Gente, sério, depois que isso acontece, é muito envolvente. E ele tem um final meio que aberto, um final que fica pro leitor interpretar, assim, algumas coisas. E ele é um livro que mexe muito com o psicológico também. Ele é um thriller psicológico, ele não é um livro, assim, de terror. Ele trabalha o psicológico tanto de nós, leitores, como o psicológico da Rosemary, né, da protagonista. Até é muito intrigante como isso é desenvolvido e acabou sendo aí um dos meus favoritos do ano e o único thriller aqui que entra nessa lista. O sexto lugar fica pra Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpi, que é um autor nacional que, inclusive, eu conheci ele na Bienal do Livro, autografei o meu livro com ele. Ele é um livro curtinho, bem rapidinho de ler, ele é escrito em forma de diário. O personagem, ele tá escrevendo no diário por recomendação do psicólogo dele. Ele é um menino que tá
passando por depressão. Quando você começa a história, você se depara com o personagem tentando se suicidar, mas daí isso é interrompido por uma mensagem que fala pra ele ver um vídeo. Daí quando ele vai ver esse vídeo, ele descobre uma pessoa igualzinha a ele nesse vídeo. E daí ele vai atrás de descobrir quem é esse menino que é igual a ele. Então aqui nós temos a história de dois irmãos que foram separados aí na adoção. Então é muito interessante a história deles. Ele é um livro que vai falar sobre família, sobre irmãos, vai falar sobre depressão, ele vai falar, assim, muitos temas interessantes. O outro personagem ali é fantástico, eu adorei esse outro personagem. Gente, sério, leiam esse livro. Ele é muito legal, eu gostei muito dele e é uma história que ficou marcada pra mim, eu sempre vou lembrar com muito carinho quando eu li, achei muito emocionante, mas é uma história assim que dá aquele quentinho no coração, sabe? Eu adoro histórias assim que te emocionam e no fim você se sente aconchegada, foi isso que eu senti com esse livro. Agora chegamos no meu top 5, em quinto lugar, mais uma autora nacional que eu conheci na Bienal do Livro, a Vitória, também ó, tem o meu livro autografado, e também é um romance sáfico que é Lis Flores, é uma farsa. Essa daqui é sim uma comédia romântica, bem comédia, que me fez dar muitas risadas e que eu adorei, gente. Ele é bem curtinho também. E nós temos aquele clichê do namoro de mentira. A personagem acaba se envolvendo nesse namoro falso com a sua chefe. Gente, é hilário. Eu me diverti horrores com esse livro. E ele tem um casal que tem muita química. Elas duas, assim, ó, química de milhões. Então, por isso que eu amei muito esse livro, mas eu acho que o que me fez mais gostar dele é o humor da autora, o humor que ela coloca aqui na história, me divertiu muito, me fez soltar muitas risadas e assim, eu fiquei muito intrigada em ler outros livros da Vitória, porque eu me apaixonei muito por esse livro e recomendo para vocês também. Em quarto lugar também temos outro romance sáfico, que é Uma Pitada de Sorte. Gente, esse livro aqui vai ser lançado pela editora Nasce agora em 2024. Vou deixar aqui a capa nova que vai sair, porque essa edição que eu tenho aqui é uma impressão independente das autoras. Até também tenho ele autografado aqui. E eu tô muito feliz com essa conquista da Gi e da Bruna, que agora elas têm uma editora. Eu espero que elas lancem muitos outros livros, porque elas têm outros livros, tem um outro que eu já li delas e eu quero ler os outros livros também. Mas esse daqui, ó, foi muito legal, assim, a história. Eu não tava tão presa no começo dessa leitura, mas depois eu me envolvi, assim, tanto e abracei tantos personagens que foi muito gostosinho, assim. Foi um dos meus primeiros favoritos do ano também. E a ambientação dele é muito legal, porque ele acontece em Buenos Aires, no inverno. A personagem é chefe de cozinha, ela tá indo atrás do emprego dos sonhos dela. Então tem toda essa questão ali envolvendo o trabalho dela, tem todo um mistério ali, uma intriga ali no trabalho, no restaurante. E uma coisa muito legal é que a personagem, ela deixa um recado em um livro, em um sebo. E o livro é Jane Eyre, que é um dos meus livros favoritos. Ela deixa um recadinho lá na intenção de que outra pessoa encontre esse recado e entre em contato com ela, pra quem sabe ela encontrar o amor da vida dela dessa forma e tão romântica. É sensacional o romance aqui do livro. É muito legal a forma com que isso acontece, como as coisas se conectam ali, né? Um quebra-cabeça, assim, bem divertido, envolvendo romance. E eu adorei, gente. Recomendo muito pra vocês agora que vai ser lançado pela editora Nasce. Eu quero muito que vocês leiam. Agora, o meu top 3, gente, é só choro, porque foram os livros mais emocionantes que eu li em 2023. Eu amo livros tristes, eu amo livros pra chorar. E esses 3 livros aqui tinham que estar no meu top 3. Em terceiro lugar, então, a Palavras que Aprendi com a Chuva. Ele é um livro histórico que vai envolver aí o Japão pós-Segunda Guerra. E nós temos uma protagonista que ela é uma filha bastarda. A mãe dela é japonesa e o pai dela era um soldado americano. E além disso, o pai dela é negro. Então, ela é uma menina japonesa com a pele escura. E daí a mãe dela acaba deixando ela para ser criada com os avós. E, gente, o que ela sofre na mão da avó dela, vocês não têm noção, gente. Esse daqui é um livro que traz uma personagem com uma vida muito sofrida. Porque quando você
você pensa que as coisas vão dar certo, não dá certo, dá tudo errado de novo e acontece tragédia atrás de tragédia. É um livro pra você sofrer, pra você chorar mesmo, e ele traz um final assim muito agridoce. E a parte bonita do livro é que ele vai falar muito sobre relações fraternais, porque ela acaba encontrando um irmão que faz muito bem pra ela. Esse irmão, ele acaba sendo assim o porto seguro dela. Então a relação familiar que eles têm assim é muito bonita. É um livro muito emocionante, mas cheio de tragédias e com uma personagem tentando encontrar o seu lugar, sabe? Foi um livro que me marcou bastante. Em segundo lugar, eu escolhi Um Homem Chamado Ove. Esse senhorzinho rabugento conquistou meu coração, porque foi um livro assim divertido por conta dele se envolvendo ali com os vizinhos dele, os vizinhos intrometidos que acabam mudando um pouco a forma do Ove viver ali. Foi bem divertida essa parte, mas ao mesmo tempo ele é um livro muito emocionante, porque você conhece a história desse senhor que parece muito solitário, conhece a história de vida dele, assim, ó, é incrível. Eu assisti também a adaptação desse livro, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre o livro e a adaptação. A adaptação, ela é americanizada, né, porque esse livro aqui é sueco, então tem algumas mudanças. Além de que todo o background do personagem sobre o passado dele foi bastante cortado, né? A adaptação é boa, mas o livro, assim, tem muito mais nuances, ele é muito mais interessante. E ele é um livro que me emocionou, assim, eu quase chorei com ele, porque tem umas partes, assim, que tocam muito o seu coração. É aquele livro também que você termina a leitura com aquele quentinho, com aquele aconchego, com aquela questão familiar envolvendo, assim, que faz você se importar muito, sabe, com o personagem. Então eu adorei muito e ele tinha que estar aqui em segundo lugar. E o meu primeiro lugar, gente, foi Uma Questão de Química. Até a metade do ano ele tava como o meu favorito e ele permaneceu aí até o final do ano, porque esse livro aqui, ó, fabuloso, incrível. Ele tem muitas questões, assim, que me envolveram, até questões pessoais, porque a personagem, ela é química, ela trabalha como técnica de laboratório, ela é mestre em química, então, tipo, é uma personagem que tem tudo a ver comigo. A diferença é que ela vive nos anos 50, e naquela época era muito mais difícil para uma mulher seguir essa carreira acadêmica, seguir essa profissão. Ela sofria muito preconceito, né, de gênero, sofria muito machismo no ambiente de trabalho dela, e é muito interessante que ela acabou encontrando uma forma de inspirar outras mulheres de uma forma inusitada, que é num programa de culinária, que é uma oferta que ela acaba recebendo de mostrar um pouco do que ela sabe, cozinhando coisas e mostrando num programa de culinária, porque é uma outra paixão que ela tem, que é cozinhar. E além de todas essas questões, assim, feministas da época, o livro também vai trazer uma história, assim, muito triste, uma história pessoal dela, o romance no qual ela se envolveu, que, assim, ó, é muito dramático e você sofre demais também nesse livro. Ele é um livro que você sofre e você fica feliz em alguns momentos. Ele é um livro emocionante e, ao mesmo tempo, um livro inspirador. Então, é muitas camadas, sabe? Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro é perfeito. Saiu a adaptação de TV também, que eu amei muito. Recomendo assistirem a série. Eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando do livro e da série, porque sem explicação, gente, o quanto esse livro é maravilhoso, o quanto eu amei demais, e ele com certeza é um dos meus favoritos da vida. Ufa, gente, terminei então agora a minha lista dos meus favoritos do ano. Me conte aqui nos comentários se você favoritou algum desses também, e me conte aqui nos comentários qual é o seu livro favorito do ano, que eu quero saber também. Eu vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando muito. Aqui do lado vai ter a playlist com outros favoritos dos anos anteriores, para vocês maratonarem esses vídeos também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!